Você quer saber como foi a história de Padre Cícero Romão Batista? Fica no vídeo que hoje eu irei falar da sua história, da sua vida nesse canal. Opa, tudo bem com vocês? Me chamo Ítalo David e seja bem-vindo mais uma vez ao canal Cheque em Cariri. Hoje irei falar de um grande personagem na história do Cariri, um fundador do Juazeiro, um grande líder, um grande religioso que fundou o Juazeiro e tornou o que é hoje Juazeiro. Então vamos começar com a história dele. Cícero Romão Batista nasceu em 24 de março de 1844 na cidade do Crato, filho de Joaquim Romão Batista e Joaquina Vicência Romana. Seus primeiros anos de infância, o que se marca é que aos 12 anos ele fez o seu voto de castidade. Mas Ítalo, o que é o voto de castidade? É não ter nenhuma relação sexual até o casamento ou nunca fazer como ele nunca fez, né? Já que ele se tornou padre. Então ele fez esse voto de castidade pelo santo de devoção, que era São Francisco Sales. Está aparecendo aqui na imagem São Francisco Sales. Em 1860, Padre Cícero foi matriculado no renomado colégio que era Padre Inácio de Souza, que ficava em Cajazeiras, Paraíba. Mas, pelo surto de cólera em 1862, com a morte do seu pai, ele teve que voltar para amparar sua mãe e suas irmãs solteiras. Seu pai era um comerciante da cidade do Crato, e aí viveram momentos difíceis com a morte do pai. E assim, com essas dificuldades, mesmo com as dificuldades, em 1865, Padre Cícero então ainda, que ele não era padre, ingressou para o seminário de Prainha, na Fortaleza. E ele só conseguiu graças a seu padrinho de crisma, que é o coronel Antônio Luiz Alves Pequeno. Durante a sua época de seminário, o Cícero Romão, ainda seminarista Cícero Romão, ele era mediano, apresentava notas médias, tal, sempre passava aquele raspando assim. Mas ele já arrastava multidões por conta das suas palavras, dos seus sermões, mas sempre tirava notas baixas. E assim, depois de tantas notas baixas, ele conseguiu se tornar padre em 30 de novembro de 1870. Retornando ao Crato, o bispo não lhe dava uma paróquia definida, então ele ia ensinar latim, né, no Colégio Padre Ibiapina, né, que vocês sabem que é interligado com o Colégio Pequeno Príncipe hoje, né, é a mesma fundação. E esse colégio era fundado por seu primo e grande amigo, professor José Joaquim Teles Marrocos. E aí tem a chegada dele a Tabuleiro Grande. Só que essa parte eu não irei falar e vou deixar para que vocês vejam no vídeo que está aqui no História de Juazeiro parte 1, em que conta como ele chegou, o porquê que ele decidiu ficar lá. Então corre pro vídeo, agora não, depois que a gente terminar a história, você verá lá porquê que Padre Cícero foi para lá. Depois da vinda dele para o Tabuleiro Grande, também fala-se do apostolado e do milagre. O do apostolado conta também no vídeo, né, que eu falo da história do Juazeiro parte 1, né, enquanto ele se entregava para o Tabuleiro Grande crescer. E aí quando você vê a história de Juazeiro parte 1, você vai entender por que ele se entregava tanto a Tabuleiro do Norte. Tabuleiro Grande, é como estudo, Juazeiro Norte, Tabuleiro Grande, tá? E aí ele se entregava muito, e aí também fala do milagre. O milagre, eu falei também de História de Juazeiro parte 2, que foi que trouxe muitos devotos para o Padre Cícero, que trouxe muita gente para o Tabuleiro Grande, para o Juazeiro do Norte. Como eu havia falado no começo, Padre Cícero, além de ser um grande líder religioso, ele também era um grande líder político. Então, ele foi prefeito de Juazeiro pelo extinto partido político, o PRC, Partido Republicano Conservador, né? E ele foi prefeito de Juazeiro, o primeiro prefeito de Juazeiro, e também ele foi deputado federal, mas ele não assumiu. Em 1926 ele foi eleito deputado federal, mas ele não assumiu. Aqui não diz o porquê, mas creio que deve ter sido por alguma questão também política. Em 4 de outubro de 1911, o Padre Cícero se reuniu com mais 16 líderes políticos e ali afirmaram um acordo para que pudessem apoiar o então candidato a governador do estado do Ceará, Antônio Pinto Nogueira Accioli. Esse encontro também recebeu a alcunha o Pacto dos Coronéis.
e foi uma grande passagem dos coronelismos em Juazeiro do Norte e tem uma história muito importante para o coronelismo, né, o cangaço da época. Em 1913 ele foi destituído do cargo pelo governador Marco Franco Rabelo. Voltou ao poder em 1914 por conta do evento que teve a sedição de Juazeiro, em que teve a deposição do governador então Franco Rabelo. Também a gente falou, né, no História do Crato, que também o Crato estava envolvido, e depois ele foi eleito vice-governador do governo do general Benjamin Liberato Barroso. Vai estar aparecendo a fotinha dele aqui para vocês verem como ele é. No final da década de 1920, o Padre Cícero foi perdendo a sua força política e acabando de vez depois da Revolução de 1930. Mas a devoção do povo, né, pelo milagre que houve, estava cada vez aumentando mais. E aí tentavam ligar o Padre Cícero com o comunismo. E depois da teoria da libertação, o Padre Cícero afirmou que era anticomunista. Numa entrevista que ele disse em 1931, ele fala: o comunismo foi fundado pelo demônio. Lúcifer é seu nome e a disseminação de sua doutrina é a guerra do diabo contra Deus. Conheço o comunismo e sei que é diabólico. É a continuação da guerra dos anjos maus contra o Criador e seus filhos. Esta foi a fala de Padre Cícero em uma entrevista falando do comunismo. E aí aqui vai falar da ligação entre Padre Cícero e Lampião. Essa ligação eu vou deixar para o vídeo posterior, porque aí vai envolver o cangaço com a religião, vai envolver Lampião com o Padre Cícero. Esse vídeo vai dar um vídeo show, e aí eu vou contar para vocês bem direitinho, certo? E aí a gente já passa para a morte dele, né, que ocorreu em 20 de julho de 1934, aos 90 anos. Morreu já bem velhinho na cidade de Juazeiro do Norte, e ele encontra-se sepultado na igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, também se encontra em Juazeiro. E esse foi mais um vídeo. Se eu gostei, tá? Hoje eu tô errando demais, bicho, é sério. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, tá certo? Se inscreva no canal, ativa o sininho. Se você não deixar seu like e não ativar o sininho, o YouTube não vai lhe mandar a notificação assim que lançar o vídeo. Então, deixa seu like, coloca o like aí, como diz o Tiringa, arreda o dedo aí no like, tá? Ativa a notificação, tá certo? Se inscreva se você não é inscrito, tá? Compartilha com todos aí esse vídeo, para que possamos ter o maior número de inscritos possíveis, conseguir chegar à nossa meta de 1000 inscritos. Estamos chegando a 600, tá certo, pessoal? Se inscreve na nossa... Se inscreve, bicho. Olha o tanto que eu tô errando. Se inscreve. Segue nas nossas redes sociais que estão aqui, pelo David Pedrosa, Pedro Vitor EB. Nós estamos rolando vários projetos. Todo vídeo eu digo isso, vários projetos, mas nunca sai, né? Nós estamos em quarentena, pessoal, mas tá acabando, isso aí tá acabando, e a gente vai planejando aí para que a gente faça algumas reportagenzinhas massa, tá certo? Beijo, valeu!